Só para comunicar que o Paiva não permanece. Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que já não foi o primeiro. Antes de mim ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável, e comigo agora no comando ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. Que coisa, hein? Fim da linha. Professor aí que salvou o Vasco. Desde o primeiro jogo da atual passagem de Rafael Paiva, temos números dele aí na tela. 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. A fase agora realmente não é boa. 47,3%. Em 31 jogos, fez 37 gols e sofreu 39. Mas repertório se constrói com o tempo. O cara vai errando, acertando. Ele precisa de lastro para chegar nesse estágio em que perde 2 jogadores importantes e vai conseguir encontrar uma solução no elenco. Então, faltou isso do lado do Paiva. Outra coisa, o ambiente, o Paiva é um técnico que jovem, iniciante e com jogadores ali no elenco como Verratti, como o Felipe Coutinho, como o Payet, com muita história no futebol, com muito peso, e algumas decisões do Paiva começaram a desagradar. Ontem, por exemplo, o Paiva sacou o Verratti no intervalo. Ele nem teve a oportunidade de explicar, porque já acabou demitido no vestiário, mas ao sacar o capitão do time, um cara que é líder, que estava sofrendo muito com a situação, naturalmente já há ali um... Opa, peraí, por que o Verratti saiu? Mais questionamentos que já vinham subindo ali a fervura contra o Paiva. Então, e lidar com o elenco, todo técnico, até mesmo os experientes, vão chegar em algum momento que vão desagradar, vai ter gente de nariz torcido, mas aí entra o trabalho da direção, de blindar, de conversar internamente, e isso não existiu com o Paiva. O Paiva foi sendo fritado aos poucos. A diretoria do Vasco. Nunca aconteceu isso, Abel. Parece que o Paiva chegou e tomou conta, mas o Paiva nunca foi apresentado como técnico do Vasco. Ele chegou como interino, um dia o Pedrinho foi questionado, falando, não, o Paiva é o técnico. Mas ali de forma tímida, nunca houve uma oficialização do Paiva, esse é o nosso treinador. Nunca compraram de fato, foi sempre ali jogo a jogo, vamos ver mais pra frente, mas o Paiva nunca teve o status internamente de treinador do Vasco. Por mais que o Pedrinho tenha falado isso em uma ocasião. Então, faltou isso. Agora, o que faltou da diretoria? Já falei do Paiva, e até compreensível, Abel, que se tome a decisão, nós não acreditamos no trabalho desse técnico, vamos abreviar. Mas por que não abreviaram antes? Mas no vestiário é uma coisa bem suco de amadorismo de futebol brasileiro. Concorda comigo? Mais do que amadorismo. No vestiário. Aliás, a do Ramon Dias, que não era o Pedrinho, hoje não era o Pedrinho, não, né? Não. Do Ramon Dias foi também parecido. Hoje não se sabe. Eu ia falar por fax não, rede social, Twitter, não sei o quê. Foi demitido pelo Twitter, mas mais do que amadorismo, Abel, para mim foi um anúncio de demissão covarde, porque, ok, tomar a decisão de demitir, mas a partir do momento em que o Pedrinho toma essa decisão no vestiário e resolve torná-la pública com um pronunciamento, ele tinha a obrigação de se abrir para questionamentos dos jornalistas e dar explicações aos torcedores. Não tem que deixar para o dia seguinte. Porque ao fazer isso, qual foi a ideia que se passou? O Pedrinho chegou ali e falou, torcida do Vasco, tome aqui a cabeça do culpado. E aí o Paiva vai sangrar 24 horas e hoje, por exemplo, a temperatura já é diferente. Claro. E o torcedor que estava na bronca ontem, ufa, saiu culpado pela má fase do Vasco. Isso daí não se faz. Isso daí não se faz. O Pedrinho está começando agora como dirigente. Se era para anunciar a demissão no vestiário, pós-jogo, de cabeça quente, que ele desse declarações e que se explicasse ali, porque aí ele seria obrigado a fazer uma meia-culpa da diretoria. O que a diretoria do Vasco ofereceu para o Paiva trabalhar? Boa pergunta. E aí, também tem outra coisa. É muito fácil ficar ali na coisa da 777. Pegamos terra arrasada, a situação muito complicada, isso todo mundo sabia. O Pedrinho, quando assumiu o cargo,
e ele sempre demonstrou intenção de participar mais do dia a dia, sabia que a situação era trágica. E quem salvou o Vasco de um desastre ainda maior foi o Rafael Paiva, porque dos 43 pontos que o Vasco tem, o Paiva conquistou 37 nas duas passagens dele. Por isso que eu falei, então, que salvou o Vasco. Então, tava mal, muito mal agora, mas quem salvou foi o Paiva. Então, nesse ponto, Abel, o Paiva não merecia uma demissão dessa forma. Escolher abreviar o trabalho é uma coisa, é uma decisão que todo dirigente brasileiro toma, e até pela maneira como estava caminhando o vestiário, compreensível. Agora, anunciar desse jeito, rifando o cara, entregando a cabeça e não se abrindo para questionamentos, para mim é uma postura de covardia, e que o Pedrinho deve aprender com isso, até para não ficar se escondendo por trás dos escombros da 777, porque já são mais de 5 meses de trabalho em que o Pedrinho tem a caneta, o Pedrinho toma as decisões, o Pedrinho poderia ter contratado um ponta para substituir Adson e David. Você sabe que eu poderia ter contratado mais um zagueiro. Pelo perfil e não fez. do Pedrinho, eu imaginava um tipo de dirigente diferente do dirigente tradicional brasileiro. Mas está tomando algumas decisões que eu tô começando a achar que eu estava equivocado. Ele até outro dia estava aqui na posição de quem questionava. Né? Ele era um colega nosso. Até mesmo pela postura dele como comentarista, conhecedor de futebol, bom, e aí conhece muito o clube, ídolo do clube. Eu pensei, o Pedrinho pode ser esses novos dirigentes, à lá Marcelo Paz, né, do Fortaleza, sei lá, pensei comigo, mas tô achando que eu me equivoquei, porque isso aí é o típico dirigente brasileiro. Eu quero reiterar o que falou o Breder em relação à postura do Pedrinho, presidente do Vasco, ontem, de se manifestar, faz um pronunciamento, não abre para pergunta, não explica o porquê, não explica o que vai acontecer e deixa para o dia seguinte, 24 horas depois, com a água muito mais morna, fervura baixando, talvez para anunciar outras mudanças, né? Porque o Vasco, quem vai treinar o Vasco a partir de agora? É um treinador que vai ficar para 3 jogos do Brasileiro? Vai chegar um treinador para 3 jogos e já fica para 25? Estou ouvindo aí, a gente ontem principalmente, cresceu muito um rumor que vai ser o Felipe, que é chamado agora de Felipe Maestro. É o mais cotado nesse momento. Que é um diretor, ele foi contratado para ser diretor do Vasco. A gente tem que pontuar muito isso. Mas né? aí vai ficar... Mas não será o primeiro, uma situação... né? Mas falando aqui de um presidente... O autor, o Wagner presidente, Mancini no São Paulo também. Mas a gente fala de um presidente, professor, que quando estava do outro lado do balcão, tinha uma visão que isso tudo era muito amador. Isso. Tinha que dar um passo à frente. É o que eu tô falando, você tá falando a mesma coisa. É uma outra história. Mas também o Felipe chegou para ser diretor. Inclusive o Felipe até chegou... agora não se explicou para dizer a que veio, né? Vai ser o treinador do time para 3 jogos? Fale, professor. Não será a primeira decepção. O Platini da UEFA não tinha nada a ver com o Platini de jogador, com as ideias. O próprio Roberto Dinamite no Vasco, quando substituiu o Eurico Miranda, não foi o presidente que se esperava diante do ídolo que ele foi. Então isso até nem me assusta muito. E tem essa volta atrás, nessa semana mesmo, já tinha sido definido um destino para o Paiva. Ele ficaria até o fim do campeonato, já se sabia que ele não ficaria para o ano que vem. Então, a volta atrás em algo que foi determinado agora há pouco. Bateu o desespero. O Vasco mas desespero de quê? Bateu o desespero com medo de ser rebaixado. Mas tem um jogo em casa com o Atlético Goianiense. Sim, mas você tem dúvida? O Vasco perde 4 seguidas, não está jogando nada. Tá com 43 pontos. Tá faltando quantos jogos? 3. Tem outros times chegando. Bateu o desespero, eles pensaram, vamos tentar mudar para a gente salvar. Eu acho que o que ele perdeu foi Sua o leitura é outra? Eu acho que isso pesou mais. O que ele perdeu foi o vestiário. Mas se tivesse com 46, 47 pontos, você acha que iam demitir ele agora? Mas eu acho que é perfeitamente viável o Vasco. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as notícias envolvendo o Vasco da Gama, que demitiu ontem o técnico Rafael Paiva após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Vasco vinha de uma sequência muito ruim, Fortaleza, Botafogo... então o Vasco aí perdeu pro Corinthians também, então realmente uma sequência muito ruim, perdeu pro Inter em casa, e o Vasco precisa acordar urgentemente para a competição, porque senão corre um sério risco de acabar sendo rebaixado para a Série B do ano que vem. Então realmente precisa ligar o sinal de alerta e manter a cabeça no lugar para que possa realmente conseguir desempenhar seu melhor futebol e sair
dessa situação bastante desconfortável. A tendência realmente é que Felipe Maestro seja o novo técnico do Vasco, pelo menos até essa reta final do Brasileirão. Inclusive, o presidente deve, inclusive, falar na coletiva de hoje, que será realizado em São Januário, para detalhar sobre toda essa situação. Em relação ao Felipe, ele como técnico profissional, ele tem 54 jogos, 14 vitórias, 16 empates e, cara, 24 derrotas. Um desempenho ali de menos de 40% de aproveitamento. Você acha que o Felipe é a melhor opção para o Vasco nessa reta final? Coloque no comentário, quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, deixa like, compartilhe para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!